Olá a todos vocês, estamos aqui iniciando as nossas aulas de Geografia, Ensino Fundamental, 7º ano, tá certo, gente? Eu sou a professora Ludmila Soares e estarei com vocês para verificarmos o que nós iremos estudar na nossa aula a partir de agora. Na nossa aula 18, nós temos sobre o objeto de conhecimento a formação territorial do Brasil, a primeira parte, ok, gente? O detalhamento, processo de formação e ocupação do território brasileiro. Além disso, nós iremos verificar essa formação e ocupação através dos aspectos econômicos do Brasil, como foi que ocorreu toda essa evolução do território brasileiro, dessa formação a partir dos aspectos econômicos, tá? Então, nós iremos estudar, a partir de agora, esses conteúdos na nossa geografia. Então, olha só, gente, nós iremos estudar, a partir de agora, verificar como que ocorreu essa expansão e para formar o território brasileiro, porque nem sempre ele foi desse jeito que a gente verifica como ele é hoje, né? A extensão aí é de norte a sul, de leste a oeste, a gente vai verificar que ocorreram várias mudanças e várias transformações. Tá? E acabaram surgindo vários estados, as divisões das regiões, mas também um fator que vai fazer com que ocorra toda essa evolução vai ser o fator econômico. Desde lá da época da colonização do nosso país, com a chegada dos europeus, principalmente os portugueses, muitas coisas aconteceram, muitas mudanças aconteceram, porque até então, quem é que vivia aqui? Né? Eram os indígenas, somente os indígenas. Porém, eles tinham o seu modo de vida, de realmente retirar somente o que era necessário para eles. Diferente dessa parte que a gente vai verificar em relação à colonização dos europeus, tá certo? Então, para a gente entender como é que ocorreu essa formação do território brasileiro, principalmente aí no século XV, onde tudo se inicia com essa exploração. Olha só. Então, nós iremos verificar que essa formação do território brasileiro no século XV, eles vão começar a estabelecer tratados para ocorrer o quê? A divisão do território. E, posteriormente, essas terras, né, que começaram a ser ocupadas aí pelos portugueses, começa a formar o nosso país, que hoje a gente conhece como o Brasil, tá certo, gente? Agora, nesse período aí do século XV, principalmente aí na época de 1534, a gente verifica que o Brasil ele foi descoberto em 1500, certo? Chegaram aqui, mas não começaram a explorar. Eles verificaram aquela área, começaram a verificar o que tinha, o que poderia ser explorado, mas somente em 1534 que o Brasil realmente começa a ser explorado. Então, olha só, a coroa portuguesa, gente, ela acabou aí dividindo, né, toda essa região que pertencia a Portugal, ela começa a dividir o território em capitanias hereditárias. Agora, qual vai ser o principal objetivo para a coroa portuguesa dividir em capitanias hereditárias? Vai servir para o quê? Para garantir as terras que estavam sendo ocupadas, né, elas começam a ser mais exploradas e também o principal fator vai ser de protegê-las da invasão de outros povos, né? Principalmente os holandeses, os franceses, os ingleses, né? E até mesmo
os espanhóis. Então, começa a ter essa preocupação, então começa a ter essa divisão que vem através das capitanias hereditárias. Vamos verificar o que são as capitanias hereditárias. Capitanias hereditárias, gente, eram os lotes, tá? Que a gente observa aí através desse mapa, em que começa a ocorrer essas divisões. É como se fosse atualmente os estados, que a gente conhece hoje como os estados. Nesse período, eles eram conhecidos como as capitanias hereditárias, porque foi, né, doado pela coroa portuguesa para as pessoas aí de confiança deles, tá? Então, esses lotes de terras eram entregues pelo rei de Portugal para ocorrer o quê? Uma administração. E quem que administrava essa parte aí? Os nobres, ou até mesmo funcionários de confiança do rei. E a partir daí a gente verifica, né, que começa essas divisões aí através do mapa, em que a gente vai observar diferentes capitanias, né? A gente verifica que essas capitanias ocorre essa divisão através do Tratado de Tordesilhas. Então, do Tratado de Tordesilhas, a gente verifica que para a parte leste pertencia a Portugal, ok? Então, a gente vai verificar que pertence a Portugal, enquanto toda essa região vai pertencer a quem? Quem falou Espanha? Isso mesmo, pertence à Espanha, tá? A gente vai verificar nesse período, ok? Então, vão existir aí diferentes áreas, né? Como a parte ali dessas divisões, ok? Que pega hoje, né, o estado do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, tá? Mas também vão existir a parte de Itamaracá, Pernambuco, Bahia, Ilhéus, né, Porto Seguro, Espírito Santo, São Vicente, São Tomé, Santo Amaro, tem a parte de São Vicente II e Santana, tá, gente? Então, a gente verifica que todas essas regiões, elas começam, né, a ser mais habitadas, a ser mais explorada, ok? Agora, essa expansão também do território brasileiro, a gente verifica que ele começa realmente a ser dominado, principalmente pelos portugueses, tá? Então, esse território que a gente verifica ali através do mapa, em essa parte amarela que vocês estão observando, né, através aí dessa linha imaginária que é feita através do Tratado de Tordesilhas, a gente verifica que os portugueses eles começam a explorar e pertencia somente essa parte em amarelo, tá? Mas esse território que foi dominado aí pelos portugueses, ele acabou se expandindo e eles acabaram ultrapassando o quê? Essa linha imaginária que é o Tratado de Tordesilhas, tá? Agora, a gente verifica que esse limite de terras que vai existir entre os portugueses e os espanhóis, a gente observa, né, que do lado oeste, que é a parte que está em verde, vai ser o quê? De possessão espanhola, pertencia aos espanhóis, enquanto a partir da linha imaginária vermelha que vocês observam, que é a linha do Tratado de Tordesilhas, para a parte leste, que está em amarelo, que pega o Oceano Atlântico, vai pertencer a quê? É uma possessão portuguesa, ok? Agora, vamos observar melhor através do mapa essas divisões, né? E é a partir daí que a gente observa o quê? Todas essas explorações, principalmente na parte econômica. Então, daqui da linha do tratado para o leste, vai pertencer a quem? A Portugal, tá? Agora, a parte oeste, né, que pega, que vai para o Oceano Pacífico, pertencia a quem? Era de possessão espanhola. Porém, com o passar do tempo, os portugueses, eles começam a ultrapassar este limite, começam a explorar mais essas áreas, enquanto na época os espanhóis não estavam preocupados com essa região, não. Eles queriam explorar principalmente a parte da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, tá? Então, a gente verifica principalmente nessas regiões que começam a encontrar muitas riquezas, tá?
Então, eles não se importam tanto. Então, vão deixando de lado essa parte que a gente conhece hoje como Brasil, tá? Então, os portugueses, eles querendo explorar cada vez mais, começam a ir para a área do território espanhol, tá? Então, a gente vai verificar que tudo isso acaba ajudando o quê? Nessa expansão territorial que acabou formando hoje em dia o nosso país. Tá? Agora, essa expansão territorial do Brasil, a gente vai verificar algumas características econômicas, ok? Agora, o que vai ocorrer aí entre os séculos 16 e 17? Olha só, nos séculos 16 e 17, vamos ter aí alguns fatores para ocorrer o quê? A ocupação e a expansão dessa região, né, saindo somente daquela parte que pertencia a Portugal, começam a adentrar na parte da Espanha. Um dos principais fatores para isso ocorrer foi o quê? Os grandes exploradores, os bandeirantes. Começam a surgir as bandeiras, né? E por isso que eles eram chamados de bandeirantes, ok? Essas bandeiras, gente, que começam a surgir, vai ser a parte em que realmente começa essa exploração, tá? Então, as bandeiras, elas vão ajudar nas o quê? Nas incursões dos bandeirantes para o interior do Brasil, né? Para a parte que a gente vai conhecer aí como a colônia, ok? Além disso, a gente vai verificar também o que aí? A gente vai verificar a parte dessas bandeiras. A gente verifica principalmente aí, vamos lá voltar rapidinho. A gente verifica aí principalmente nessa parte aí das incursões dos bandeirantes para o interior da colônia. Além disso, essa parte de querer explorar, eles vão precisar ali, né, de algumas ajudas. Então, infelizmente, eles começam a quê? A aprisionar os indígenas, né, para serem escravizados, para trabalharem para eles como os escravos, e além disso eles começam a buscar o quê? Começam a buscar metais preciosos, principalmente estavam atrás de quê? De ouro e prata, tá? Mas eles não estavam tendo muito sucesso não nessa região aí que pertencia a Portugal. Com o passar do tempo, explorando cada vez mais, que a gente vai verificar que eles começam a encontrar essas pedras preciosas, tá? Nós vamos verificar agora uma animação em que vai mostrar pra gente muito essa parte em que os bandeirantes, eles começam a explorar o território que hoje a gente conhece como Brasil. Olha só, vamos verificar agora esta animação em que a gente observa o território brasileiro com sua linha do Equador. Vamos ter aí o Tratado de Tordesilhas, que divide a parte que pertence a Portugal e que pertence à Espanha. A gente vai verificar também essa parte da América Portuguesa no século XVI, surgindo a parte da América Portuguesa no século XVII. Posteriormente, começam a surgir aí a América Portuguesa no século XVIII, tá? A gente verifica que todos esses tracejados aí que estão em vermelho são os bandeirantes adentrando aí no território que pertencia à Espanha, ok? E esse território ocupado aí no século XIX, que já pega também a nossa região aí da Amazônia, e em amarelo, posteriormente, esse território ainda não era ocupado no século XIX, começa a ser ocupado posteriormente. Mas a gente também observa, gente, alguns fortes portugueses. Esses fortes começam, a ser construídos, ser instalados em áreas estratégicas, porque os portugueses realmente querem explorar. E a gente verifica já esses tracejados, que são os ganhos territoriais que foram obtidos, principalmente aí pela arbitragem no final do século XIX, já indo para o século XX, e hoje a gente verifica
a formação do território brasileiro, tá? Então, nem sempre foi do jeito que a gente verifica nos mapas atualmente, né? A gente verifica que, com o passar do tempo, ocorreram várias explorações até ter essa formação que a gente conhece atualmente. E essa exploração econômica, gente, que vem através aí dos bandeirantes, ele vai começar nas primeiras décadas da colonização do Brasil, tá? Então, a gente verifica que nesse período vai ter principalmente o quê? Importância para os colonizadores portugueses. Então, a gente vai verificar que toda essa exploração econômica, vinda através dos portugueses, eles não têm aí, não vão encontrar esses metais preciosos que eles estavam em busca, tá? Além disso, eles começam a ir atrás de quê? Já que a gente não está encontrando esses metais preciosos, a gente vai fazer o quê? A gente vai começar a explorar o pau-brasil. Tá? Então, tudo se inicia aí com a exploração do pau-brasil, onde vem principalmente, começa essa exploração no litoral para ser comercializada onde? Na Europa. Eles estavam buscando essas riquezas para levar para o seu continente europeu para ser vendido lá. Então, eles queriam novidades. Além disso, eles queriam muitos metais preciosos, porém, acabam não encontrando nessas primeiras décadas aí de colonização, tá? Agora, com o passar do tempo, ocorrendo várias explorações, outra exploração que eles começam a fazer vai ser a de cana-de-açúcar, tá? Então, essa exploração econômica aí do território no século já XVI, olha só, no século XVI vai ocorrer o quê? A produção da cana-de-açúcar. Então, eles começam a sair mais dessa parte litorânea, começam a ir um pouquinho mais para o interior e eles começam a explorar no Nordeste brasileiro a produção da cana-de-açúcar. E nesse período, gente, a ocupação colonial ainda se concentrava onde? No litoral, de onde, como eles chegaram, né? Atravessaram lá o Oceano Atlântico até a chegada deles pelo litoral. Então, já no século XVI, saindo da exploração do pau-brasil, eles vão para o quê? Para a cana-de-açúcar. Tá? Mas não para aí, né? Eles começam também a verificar outras atividades econômicas. O que vai ocorrer já no século XVII? Olha só, no século XVII, gente, vai ocorrer o quê? A expansão aí da colônia, tá? Que acompanhou aí principalmente o crescimento de uma importante atividade. Continua com a atividade da cana-de-açúcar, mas sai do Nordeste e começa também a ir para a região do Sudeste, ok? Então, essa atividade da produção da cana-de-açúcar, ela começa a se expandir, saindo do Nordeste e indo para o Sudeste. Mas não para aí também não, né? Quais são as outras atividades que a gente vai verificar aí? A pecuária, gente. Ainda no século XVII, a pecuária, ela também vai ser um importante fator para ocorrer esse desenvolvimento, para ocorrer essa extensão, né? O aumento do território brasileiro. Então, a pecuária, além da cana-de-açúcar, ela começa também a expandir o território brasileiro, principalmente em direção ao interior, tá? Além da pecuária, também começam o quê? A busca pelas drogas do sertão, principalmente aqui na nossa região, né? Com as drogas do sertão, a gente verifica o guaraná, o urucum, o cravo, a canela, a salsa, entre outros produtos que eles começam a explorar, acham que tudo é novidade, né? E realmente está sendo novidade para eles, eles começam a levar para a Europa, tá certo? Isso no século XVII, tanto a parte da cana-de-açúcar no Sudeste, a pecuária que começa a ir para o mais interior do Brasil e também a exploração na Amazônia através das drogas do sertão.
E no século XVIII, o que te verifica aí em relação a essa exploração econômica? Olha só, a exploração econômica aí do século XVIII, as principais atividades que começaram a favorecer esse domínio de expansão do território brasileiro, principalmente para o lado da Espanha, né, as terras a oeste, a gente verifica aqui o aumento dessa atividade da pecuária vai ocorrer, né, então vai ter essa expansão da pecuária pelo território e além do que, a partir dessa atividade da pecuária, eles começam a também explorar ali o solo, né, eles começam a exploração de metais preciosos, principalmente aí do ouro e também do diamante na área central do Brasil. Então, realmente aí começa todo esse interesse, né, nas partes que pertenciam à extensão territorial ali à Espanha, né, a Espanha não estava ligando muito, enquanto Portugal começa a explorar. Verificando, né, essa parte aí que os portugueses realmente começam a explorar essa extensão que pertencia à Espanha, eles vão ter que entrar em um acordo, né? Não vai mais existir quase ali o tratado de Tordesilhas, então eles vão ter que assinar um outro tratado, tá? É o Tratado de Madrid, tá? Esse tratado, gente, foi um dos mais importantes para Portugal e Espanha, que vai ter a sua assinatura no período aí de 1750, foi um acordo assinado entre Portugal e Espanha e o principal objetivo, né, de ter a assinatura entre esses dois países foi o de delimitar as fronteiras, tá? Onde atualmente se verifica que acabou indo essa extensão que pertencia à Espanha para Portugal. Então, o principal objetivo foi realmente delimitar as fronteiras bastante semelhantes às atuais que conhecemos atualmente, tá? E esse tratado, gente, também levou em conta o quê? O princípio da posse de terras, né? Portugal começa realmente a explorar, de modo que essas terras ocupadas por Portugal, gente, começaram realmente a pertencer a Portugal, que já estava explorando há muito tempo aí, a Espanha não queria muito não, tá? Para a gente entender melhor um pouquinho mais sobre esse Tratado de Madrid, nós vamos verificar aí a professora Isabel, que vai comentar um pouco mais para vocês aí sobre o Tratado de Madrid. Preste atenção. Olá, eu sou a professora Isabel Saraiva e estou aqui para falar sobre o Tratado de Madrid de 1750. Esse tratado tinha a missão de pôr fim nas disputas territoriais entre Portugal e Espanha. Isso porque principalmente os portugueses adentraram por muitos territórios que seriam espanhóis. Então, os dois recorreram a um princípio do direito romano chamado ut possidetis. Esse princípio afirmava que aquele que ocupasse o território é que de fato seria o seu dono. Desse modo, o nosso território, o território português aqui na América, aumentou consideravelmente. Bem, eu espero ter ajudado a esclarecer o que foi o Tratado de Madrid e aguardo novos convites. Até lá! Com certeza, nós iremos convidar mais vezes a professora Isabel para participar conosco, quando a gente verifica essa importância da assinatura do Tratado de Madrid, tá bom? Agora, não para aí essa exploração, né? Não parou ali com a exploração dos metais preciosos na parte central aqui do Brasil, não. Outras explorações começam a surgir também. E no século XIX, o que marca as principais atividades econômicas aqui no Brasil? Nesse período, gente, do século XIX, essa exploração aí econômica, a gente verifica que começam a se desenvolver um conjunto de atividades, né? Começa a aumentar essas atividades econômicas muito importantes também, que vem principalmente aí com a produção de café na área do sudeste do Brasil. A cafeicultura também vai ser uma das atividades econômicas muito importantes para ocorrer esse desenvolvimento econômico. Além disso, no Nordeste, começa também o quê? O cultivo de cacau e de algodão. E aqui na nossa região vai surgir o quê? A borracha.
a seringueira, que vai ser muito importante para o desenvolvimento da Amazônia, tá? E juntamente, né, a gente verifica que com a formação aí da nação após essa independência que se tem, né, entre Portugal e Brasil, a gente verifica que essas atividades realmente começam a se ampliar cada vez mais no nosso território brasileiro, tá? Então, a gente verifica que todas essas atividades, gente, lógico que não foi de uma hora para outra, né? A gente verifica que realmente ocorreram várias atividades econômicas que acabaram ajudando nesse desenvolvimento aí do surgimento também do nosso Brasil, como a gente conhece atualmente. Imagina se os bandeirantes não tivessem saído daquela parte que pertencia somente a Portugal, né, a partir ali do Tratado de Tordesilhas. A gente vai verificar que tudo isso, né, acabou ajudando. Então, os bandeirantes, eles foram um dos principais fatores para ocorrer essa extensão territorial e mostrar para a gente o que nós temos atualmente, tá? Tendo toda essa formação do território brasileiro. Agora, ao longo do século XIX aí, e o início do século XX, a gente vai verificar através deste mapa aí os limites, né, do território brasileiro que acabaram se consolidando, tá? Então, a gente verifica que com o passar do tempo, todas essas explorações que foram feitas, né, acabou mostrando para a gente o nosso país, né? Imagina existir somente essa parte, aqui fosse o Brasil, né? Se na época não ocorressem todas essas explorações, até hoje nós teríamos essa extensão que pertenceria a Portugal, né? E o restante pertencia à Espanha. Então, a gente verifica que muitas coisas foram se alterando, foram sendo modificadas, principalmente com essas atividades econômicas, né? Agora, a gente vai verificar algumas importantes atividades, como o café aqui na região do Sudeste, que pega principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, uma parte de Minas e Espírito Santo. Também vamos ter o mate aqui para a área, né, do sul do Brasil. Também vamos ter a exploração do cacau já no Nordeste. O fumo que pega principalmente a parte aqui do Nordeste, né? Então, a parte aqui do fumo, do tabaco, né? Aqui também na região Sudeste. O algodão também vai ser um dos principais fatores para ocorrer o desenvolvimento de várias regiões do Brasil. Ouros e diamantes na época, na parte central do nosso país. As drogas do sertão, olha só, gente, aqui na nossa região amazônica, pegando toda essa parte aí das drogas do sertão e também exploração da borracha. A cana-de-açúcar, né, que pega principalmente a parte litorânea do nosso país também. A pecuária, a gente verifica que ela ocorreu em várias áreas aí do nosso Brasil, né, tendo toda essa exploração, tá? Então, tudo se inicia com as atividades no litoral, né, com a exploração do pau-brasil. Os portugueses, verificando, não estavam encontrando esses metais preciosos, começam a explorar de outras formas, né, que vem através aí do pau-brasil. Posteriormente, começa aí com a extração da cana-de-açúcar, produção e extração da cana-de-açúcar, com a pecuária, aí sim, a partir da pecuária, eles começam a ir para a parte central do nosso país, começam a encontrar os metais preciosos. Posteriormente, eles começam também a vir para a região da Amazônia com a exploração das drogas do sertão, né, e posteriormente com a borracha e várias outras atividades aí que nós verificamos que foi muito importante para essa exploração e acabou aumentando aí o território brasileiro, tá certo, gente? Então, assim, a gente verifica toda essa evolução da parte econômica do Brasil.